tem aqui a divisão. Aqui tá, deixa eu ver aqui. Aqui tem a dividir, né? Got it. Então, vou dividir Nós já a tela. liberamos o share screen para você. Aqui, está aqui. Vamos ver aqui. Como é que está indo aí, tá? Excelente. Ótimo, vamos colocar excelente. no modo de apresentação, tá, Luiz? Eu coloquei aqui Isso. no modo apresentação no meu. E aí, Perfeito. com vocês? Tá Certinho, também? doutor. Tá tudo certo Tá aí? ok, tá ok. Tá tudo certo, doutor. Então tá. Então vamos começar essa aula, né? Então, só colocar aqui que agradeço muito mesmo o convite, né? Sempre um prazer estar aqui, sempre que a gente puder contribuir da maneira que for possível. É um tema que não é um tema que acho que pouca gente tem muita experiência nesse tema, né? Porque não é uma situação tão comum, essas indicações. Nós vamos ver aqui durante as aulas, durante a aula, né? Durante a apresentação, algumas vezes, ao invés de indicar um laser, um PTK, acaba que a gente muitas vezes indica o procedimento manual, mecânico, né? Ou a ceratectomia mecânica. Então, não é um procedimento que ele é muito utilizado, mas é um procedimento que, em muitos casos, ele é muito bem indicado. Ele faz muita diferença em alguns casos. Em alguns casos, ele é superior a qualquer procedimento manual, mecânico. Então, por isso é que é um procedimento que, como não é complexo, quem domina o Excimer Laser, quem domina um PRK, tranquilamente pode indicar e pode realizar um PTK. Então, é um procedimento que vale a pena a gente conhecer bem, porque, em algumas situações, o resultado dele é único, né? E também vou deixar aqui também bem aberto para alguma interrupção, tá? Que vocês julgarem necessário. Se a gente tiver aí, eu não sei se o Arnaldo, o Reinaldo e outros colegas, né, que eu não vi quem está participando, mas outros colegas que têm experiência e quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? É um prazer. A gente está aqui para tentar passar um pouquinho da experiência da gente, mas também, se a gente aprender um pouquinho no final, aí fica mais completo ainda, eu fico mais feliz ainda, tá? Então, eu vou falar de um modo mais geral sobre a ceratectomia fototerapêutica com Excimer Laser, o PTK, para patologias corneanas. Tá? No início, a gente pensou e foi falado na possibilidade de falar sobre distrofias, mas como existe uma indicação um pouco maior, né, ou bem maior que nas distrofias, aí eu vou procurar abordar outros temas também, até para deixar a aula um pouco mais completa e um pouco mais interessante. Então, esse termo PTK, né, vem do inglês que traduzindo seria a ceratectomia fototerapêutica, e, basicamente, como definição, é usar o Excimer Laser no tratamento de algumas patologias corneanas. O Excimer Laser ele foi desenvolvido em 1983. Ele foi desenvolvido até por pessoas não ligadas à área de oftalmologia, à computação, engenheiros. No início da década de 90, houve essa evolução, esse uso em tecidos corneanos, principalmente no PRK, e pouco tempo depois ele começou a ser usado de forma terapêutica, não refrativa. E, em 1995, ele foi aprovado pelo FDA para uso nos Estados Unidos. Basicamente, a técnica é uma fotoablação ou fotodecomposição ablativa dos tecidos corneanos. E o que o laser faz é, com a energia que ele libera, ele quebra moléculas do tecido corneano. Quebra moléculas de uma forma que ele não lesa por calor os tecidos adjacentes. Para que isso ocorra, essa radiação ultravioleta, ela teria que ter uma frequência de entre 150 e 200 nanômetros. E, no caso do Excimer Laser, é uma luz ultravioleta com 193 nanômetros.
Então, o objetivo, né, e a indicação desse procedimento, dessa fotoablação, que é essa quase que uma microexplosão, uma evaporação do tecido corneano, seria remover opacidades, reduzir irregularidades também, principalmente da superfície corneana, que é o mais importante, e com a vantagem de ter uma precisão maior do que qualquer procedimento mecânico e menor trauma, menor cicatrização, menor lesão do que um procedimento mecânico também. E dessa forma, a gente evitaria procedimentos mais invasivos e, inclusive, os riscos desses procedimentos mais invasivos. Por exemplo, se uma cirurgia dessa consegue evitar um transplante corneano, um transplante penetrante, ou mesmo um transplante lamelar, com alguns riscos, isso já é um grande ganho para o paciente. Agora, existem algumas limitações, né, que eu já vou introduzir aqui, a gente vai ver isso mais durante a apresentação, mas uma das limitações do PTK são as irregularidades corneanas. Então, é um procedimento que é muito comum a gente conseguir reduzir a opacidade e melhorar a qualidade visual do paciente, reduzindo a opacificação, mas persistir alguma irregularidade corneana. Esse desenho aqui, né, que esse esqueminha que eu fiz aqui, ele mostra que se a superfície é irregular e o laser é aplicado e retira a mesma quantidade de tecido em todos esses pontos onde o laser bate e sai eliminando o tecido, no final nós vamos ter uma superfície mais baixa, num plano mais baixo, mas seguindo a mesma irregularidade inicial. Então, a gente teria somente uma mudança de irregularidade. Uma outra situação que limita a aplicação ou que limita o resultado do laser é a questão da densidade do tecido, né? Que a gente também tem que lembrar que muitas vezes a gente está lidando com cicatrizes, com depósitos, principalmente aí nas distrofias, e isso interfere nessa aplicação. Aqui uma colocação aqui desse uso de máscara como uma tentativa, primeiro, de redução dessa irregularidade. O que é a máscara? Né? A máscara é um fluido, um líquido que é colocado cobrindo essas irregularidades para reduzir esse efeito de manutenção da regularidade depois do procedimento. Então, à medida que o laser é aplicado, esse líquido ele impede que o laser deprima áreas que naquele momento não seria interessante deprimir. E ele tira como se fosse o topo das irregularidades. E você vai repetindo a máscara durante o procedimento, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, sobre esse uso de máscara, de modo que você tem uma superfície pelo menos bem menos irregular do que se você não usasse durante o procedimento essa máscara. Aqui uma observação que é interessante ter cuidado para não usar máscaras muito viscosas, sabe? E isso é um cuidado importante que a gente tem que ter, porque se você coloca, por exemplo, uma metilcelulose a 2%, ou mesmo um desses colírios comerciais que tem uma concentração, uma viscosidade maior, por exemplo, um Hidrogel ou algum similar, né? Você, na verdade, impede, prejudica a aplicação do laser. Então, o ideal para uso como máscara durante a cirurgia, durante a aplicação do laser, é uma solução que tem uma viscosidade relativamente baixa, alguma coisa intermediária entre um soro fisiológico, que é uma viscosidade muito baixa, e um colírio desse de metilcelulose a 1 a 2%. Então, esses colírios comuns, né, essas carmeloses, 0,5%, eles são colírios muito bem indicados para essa situação. Se a gente for considerar e falar um nome comercial aqui, é lógico que existem outros, mas eu gosto muito de um colírio igual, por exemplo, o Iabac, né, que é um colírio que ainda tem a vantagem de não ter o conservante e tem uma viscosidade relativamente baixa para ser utilizado durante o procedimento. Falando um pouquinho daquilo que eu comentei, do problema das densidades heterogêneas durante a aplicação do laser em algumas situações, cicatrizes, depósito de cálcio, depósito de hialino, que são as situações, né, mais comuns. Se a gente aplica o laser nessas regiões em que o tecido
ou o depósito é mais denso, o laser vai atuar menos. E ao redor, principalmente quando é algo heterogêneo, né, uma distribuição heterogênea na córnea, o laser vai atuar mais. Então, essa situação, né, que você imagina, não, vou aplicar o laser, a gente tem esses depósitos superficiais aí na córnea, eu vou aplicar e vamos ter um resultado excelente, vai sumir tudo, vai ficar tudo regular, pode não ser bem assim. Muitas vezes a gente tem esse efeito heterogêneo também da aplicação dessa luz ultravioleta, e com isso a ablação, se a ablação é heterogênea. Então a gente pode ter esse efeito no estroma, que nesse momento ele pode ser compensado também com o uso de máscara. A partir do momento que você fez uma primeira ablação e você sabe que vai ficar alguma heterogeneidade por causa dessas diferenças de densidade do estroma anterior, você pode começar a aplicar a máscara naquele mesmo procedimento e tentar regularizar isso. Então, nesse caso, entraria aí esse cuidado de fazer essa ablação com máscara, mesmo nos casos em que inicialmente você tem uma superfície regular, mas tem um estroma com densidades heterogêneas. Isso é um ponto importante também de lembrar, porque isso pode interferir no resultado se a pessoa não leva isso em consideração, se o cirurgião não leva isso em consideração. Uma outra limitação do PTK é a profundidade da opacificação, né? Dos depósitos, das cicatrizes. Normalmente, ele é mais efetivo, é lógico, quanto mais anterior for essas alterações de transparência do estroma corneano, principalmente no terço anterior. Quando acomete os 2 terços posteriores da córnea, aí tem que ser avaliado. Aí vem muito de bom senso, muito de conversar com o paciente, porque pode ser programada uma remoção parcial, né? Essa imagem aí do lado mostra um caso de uma distrofia granular, que é muito comum. Os depósitos eles se concentram mais na parte central da córnea, pelo menos numa fase inicial eles são mais anteriores, mas com o tempo eles acometem o estroma posterior também, com a evolução. Então, em alguns casos, pode ser indicado não o PTK, mas uma ceratoplastia lamelar profunda, dependendo, né, do caso, da experiência do cirurgião, até uma ceratoplastia penetrante. E um último ponto, é lógico que interfere aí, seria uma limitação, é a disponibilidade, né? Nem todo centro, nem toda cidade tem esse aparelho de excimer laser, e o custo disso que alguns, né, alguns serviços, alguns cirurgiões e alguns pacientes não têm condição de arcar com o custo. Mas isso cada vez mais tem sido uma limitação menos comum, porque o aparelho tem sido cada vez mais disponibilizado em grupos, como é o caso da Ocular Laser, né, que muitas pessoas têm acesso, muitas pessoas do interior vêm aqui para aplicar o aparelho, então, para aplicar o laser. Então, essa questão de disponibilidade e custo tem sido cada vez um problema menor. Em caso de opacidade profunda, né, que também um exemplo aí à direita de uma distrofia granular, então a gente pode considerar em fazer uma aplicação parcial, né, uma aplicação de uma remoção parcial. Você vai na profundidade que for possível, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, e se ficar algum estroma, algum resíduo da opacidade, da cicatriz, do depósito, ainda no estroma anterior, se isso foi conversado, programado, esperado, mesmo assim o paciente pode se beneficiar com a aplicação, né? O resultado ainda pode ser considerado bom. Aqui uma imagem de um paciente com uma distrofia granular, foi feita a aplicação, não removeu totalmente, mas houve uma melhora muito importante das opacidades e uma melhora da visão. Aqui um outro caso, que foi publicado esse caso, de também uma distrofia granular, e aqui a gente tem à esquerda o antes, à direita o depois, o aspecto aí do OCT, né, mostrando como que se apresentava essas alterações, como se apresentavam, e uma diferença grande. Ainda existem os depósitos, os depósitos hialinos no estroma corneano, mas numa intensidade muito menor.
Então, falando um pouco sobre essas indicações, né? Então, o primeiro ponto é isso. Se possível, os melhores resultados são quando a opacidade acomete o terço anterior do estroma corneano, especialmente os 20% anteriores. Mas isso não é um impedimento de forma alguma. Nessas situações, né, pensando na superfície, né, continuando aí com essas indicações, uma das mais comuns, uma das primeiras indicações são as erosões recorrentes da córnea, do epitélio corneano. Uma das causas mais comuns são as traumáticas, mas a gente tem também as distrofias de membrana basal, que é uma causa comum dessas erosões recorrentes. Aqui à direita, a gente tem um caso dessas imagens de impressões digitais, algumas de mapas, que é um caso de distrofia de membrana basal, e embaixo um quadro de um paciente que evoluiu com erosões recorrentes depois de um trauma. O melhor prognóstico para o uso do PTK nessas duas situações, nessas duas causas de erosões recorrentes, são nas traumáticas. Por quê? Porque nas traumáticas, as estruturas de aderência do epitélio na membrana basal e no estroma anterior, na membrana de Bowman, essas estruturas, normalmente, elas são normais, elas não são patológicas, elas existem, são normais. Então, muitas vezes, a recuperação, a chance de um resultado melhor nas traumáticas, ela é maior de resolução do que nas distrofias. Uma outra indicação também são as cicatrizes. Cicatrizes por infecções, por ceratites normalmente superficiais, que pegam a parte central da córnea, ou alguns traumas corneanos. Então, a gente pode reduzir também essas cicatrizes com o uso do PTK, removendo a parte do estroma anterior. Isso aqui é um artigo publicado em 2020 no American Journal, que é interessante porque é uma associação do uso do PTK em casos de DMEC, que poderia ser ZAE, quer dizer, caso de transplante endotelial. Uma das contraindicações que são colocadas para esses transplantes endoteliais são pacientes que ficaram com um edema, uma ceratopatia bolhosa crônica, e com o tempo eles desenvolvem uma fibrose subepitelial. Então, muitas vezes é falado, olha, não adianta fazer um endotelial, porque a visão não vai ficar boa, porque o epitélio, o estroma anterior, ele é opaco, é fibrosado, então, nesse caso, não tem essa indicação. Mas existe essa outra forma de conduzir esses casos. A gente pode pensar em fazer um transplante endotelial, há uma melhora do edema, há uma regressão desse edema, da formação de bolhas, dessa lesão epitelial crônica, e depois disso pode ser feito um PTK para remoção dessa cicatriz anterior. Aqui a imagem, né, que foi uma das imagens colocadas nesse artigo, que a gente tem um caso em que existe essa fibrose subepitelial, um edema corneano crônico, e aqui o pós-operatório de um PTK. Outra situação também que tem muito a ver, né, com o segmento anterior, com a ocular laser, são os rases pós-PRK. É uma situação que hoje é menos comum, no passado já foi muito mais comum, principalmente quando não era utilizado a mitomicina e não sabia também dos limites de um PRK. Então, muitos casos evoluíram com essa opacidade normalmente estromal anterior relacionada no pós-operatório de um PRK. O PTK pode ser uma boa indicação, como mostra essa imagem aí à esquerda, né? Um antes e um depois, e o ACT mostrando uma redução significativa dessas opacidades. Outras indicações também importantes do PTK, degeneração nodular de Salzmann, essa primeira imagem aqui, superior esquerda, nesses nódulos de Salzmann, quando o nódulo é central, algo tem que ser feito. O PTK pode ser uma opção, tá certo? Eu faço só uma observação, a gente vai até mostrar um caso mais para frente. Normalmente, quando é uma lesão elevada, lesão às vezes setorial, às vezes eu ainda prefiro realizar
a remoção cirúrgica, a remoção mecânica, tá? Com lâmina mesmo inicialmente. A gente tem mais controle um pouco, tem mais facilidade de remoção desse nódulo, ele é facilmente removido, facilmente dissecado, e depois disso, aí a gente normalmente avalia como que ficou a regularidade da superfície corneana. E se esse paciente ficou com uma regularidade que interfere na qualidade da visão, aí sim, nesse caso, a gente seguiria com o PTK, ou mesmo para reduzir também ainda alguma opacidade estromal que esse paciente tenha, depois da remoção do nódulo. Mais assim, isso é uma impressão, sabe, que eu tenho, que algumas pessoas também sempre comentam isso. Você tratar com PTK lesões que são normalmente no nível da córnea, né? Córneas que são, vamos dizer assim, niveladas ou até um pouquinho mais deprimidas. Normalmente os resultados são melhores do que quando você tenta tratar uma lesão elevada. Então, quando você elimina a lesão, disseca a lesão e depois faz um PTK, você pode ter um resultado um pouco melhor. E nesse PTK, muitas vezes você aproveita para corrigir até algum defeito refrativo. Você pode fazer uma aplicação topoguiada e corrigir um astigmatismo que esse paciente tem, que seja possível corrigir com o Excimer Laser depois, também buscando uma indicação refrativa. Degeneração esferoidal, como essa aí da direita superior, ela também, da mesma forma, pode ser melhorada com o uso do laser. Sequelas de pterígio, não o pterígio, mas um pterígio desse, que você remove um pterígio desse. Esse caso aí é uma paciente que já fez 3 cirurgias. Tá? Essa paciente, a gente fez a cirurgia dela, ela está em acompanhamento. Essa paciente, infelizmente, eu não consegui trazer a foto, porque essa paciente esteve no consultório hoje, eu fotografei ela, eu removi o pterígio, fiz uma delaminação cirúrgica mesmo, foi uma dissecção. Ela tinha já uma fibrose também subepitelial que se estendia aí quase que de limbo a limbo. E essa paciente a gente está aguardando, dependendo da evolução, aí sim pode ser interessante fazer o procedimento a laser para melhorar ainda mais a curvatura e tirar algum residual de opacidade que essa paciente tem, até porque a espessura corneana dela permitiria isso. Ceratopatia em faixa, né, que é uma situação que não é muito comum, a indicação do PTK. Mas pode ser pensado, principalmente em casos que você já tratou com EDTA 2, 3, 4 vezes. Né? Eu tenho alguns poucos pacientes assim, que já estão na 5ª, 6ª aplicação de EDTA, quase todo ano tem que fazer uma aplicação. E a gente percebe que, além da recidiva da deposição do cálcio, vai ocorrendo com o tempo uma fibrose, uma perda de qualidade. Então, em algum momento, pode ser interessante, ao invés de fazer um EDTA, fazer a aplicação do Excimer Laser para isso. Isso daqui é só lembrando que um pulso remove 0,25 micra. Então, nesse cálculo que a gente faz, um cálculo quando você vai trabalhar com pulsos, e aí depende do aparelho, né? São vários aparelhos que trabalham de formas diferentes, mas se você vai trabalhar com aplicação, com número de pulsos, você vai para cada micra que você vai ter que ablar, vai ter que reduzir numa lesão elevada, por exemplo, no nódulo de Salzmann, que você vai trabalhar e você vai fazer uma máscara ou fazer uma aplicação bem restrita, né, num diâmetro pequeno que trate mais o nódulo, você faz esse cálculo, né, esse número de pulso 4 vezes a elevação em micra. Então, num caso desse, e isso num aparelho de OCT, você conseguiu medir que esse nódulo tem uma altura de 30 micras da superfície corneana. Isso é que você gostaria de reduzir com laser. 4 vezes 30, 120 pulsos que você necessitaria para aplanar esse nódulo na parte central, na parte mais alta. Tá? Esse aqui é um artigo publicado em 2022 que fala sobre essa situação, que não é tão comum, mas seria uma indicação também interessante do PTK, que seria, então, na ceratopatia em faixa. Esses autores eles apresentaram o resultado de 17 pacientes que foram tratados dessa forma. Os sintomas reduziram significativamente ou completamente em todos os pacientes.
e 100% dos casos mostraram a melhora da acuidade visual. Então, eles consideram o PTK na ceratopatia de faixa um procedimento que realmente pode ser considerado e pode ter um resultado muito bom. Falando, então, agora das distrofias, né? E aí nós vamos ter a distrofia de membrana basal epitelial, Reis-Bucklers, que é essa imagem aqui que a gente tem, primeiro à esquerda, distrofia de Schneider com a distrofia anterior, né? Cristais de colesterais que normalmente depositam. Essa imagem ilustra bem, é um caso típico, existem variações, mas é um caso desse depósito de cristais no estroma anterior e numa fase inicial, pelo menos, acometendo mais a região central. Então, um caso muito bem indicado, um PTK no caso desse. E uma superfície geralmente pouco irregular. Embaixo, a gente tem aqui essa distrofia Letzi, que muitas vezes ela pega estroma posterior também, esses depósitos, e causa uma irregularidade, causa erosões recorrentes. Então, você tem, depois de um tempo, além das opacidades estromais, você tem opacidades anteriores, às vezes muito significativas. Então, se você consegue retirar uma parte dessas opacidades estromais anteriores e retirar uma parte também dessa cicatrização que o defeito epitelial crônico causou, você pode proporcionar para esse paciente uma melhora significativa da visão e evitar, ou pelo menos retardar, um transplante corneano. A granular, como a gente já apresentou antes, é um caso que tem que ser considerado, apesar de raramente você fazer uma redução completa dos grânulos, mas você pode conseguir reduzir significativamente esses grânulos. A macular, que é uma distrofia que o resultado pode não ser tão bom, mas também ela pode ser utilizado o PTK no caso da macular, você pode ter uma melhora parcial da visão. Então, principalmente também nessas fases iniciais, que as alterações, os depósitos, eles são mais centrais e um pouco mais anteriores. Aqui, um artigo interessante também, esse artigo foi publicado em 2022, de comparação para casos de erosões recorrentes da córnea, tanto traumáticas como pela distrofia de membrana basal, comparando PTK com micropunturas, né, aquele agulhamento, né, no estroma corneano, ou o polimento. O polimento é feito com aquela esferazinha de polimento, que eles falam esfera de diamante, né, que faz esse polimento. Eles estudaram 97 olhos com essas alterações, e desses casos, desses 97, 80% eram por distrofia da membrana basal epitelial. E o que eles observaram é que o uso da esfera de diamante e o PTK tiveram resultados significativamente melhores, com redução significativa de recorrência em relação ao desbridamento somente com agulhamento. Aqui, um paciente que foi submetido a PTK, né, um caso que eu acompanhei, que eu fiz, em distrofia de membrana basal. É uma senhora de 82 anos, ela queixava dessa baixa de visão, a gente fez o olho direito dela, que é esse que está aí na imagem, essa sequência. No primeiro dia de ablação, foi feita uma ablação, no caso aqui, de 90 micras, nesse caso, uma ablação transepitelial, tá certo? Então, se a gente considerar a ablação estromal, provavelmente alguma coisa entre 40 e 50 micras de ablação estromal, e o restante foi o epitélio, né, que o laser retirou. E com 60 dias de cirurgia, 2 meses de cirurgia, uma melhora importante da transparência corneana, uma melhora dos sintomas também e uma melhora de acuidade visual. Se a paciente tinha uma degeneração macular, ela não ficou com visão espetacular, mas ela ganhou aí em torno de 3 linhas de visão, que foi para ela muito significativo. Aqui uma outra indicação interessante dessa cirurgia, que muitas pessoas não consideram isso, sabe? É na ceratopatia bolhosa dolorosa. Isso especialmente naquela época que a gente tinha poucas córneas, ou demorava muito para conseguir uma córnea, algo que parece que voltou a acontecer agora, né? A gente vive uma situação parecida, mas que a gente espera que, com o passar dos meses, volte a melhorar.
mas tinha uma época que era muito demorado, 2, 3 anos para conseguir uma córnea. Então, nesse caso, um procedimento paliativo para eliminar a dor seria o PTK em ceratopatia bolhosa. Ele era indicado, então, para casos sintomáticos. O objetivo principal não era uma melhora da visão, eu vou apresentar aqui alguns casos, mas essa melhora, quando acontece, ela é temporária, de poucos meses. Muitas vezes, com a regularização que a gente tem ali, a remoção de cicatriz de estroma anterior também, a gente favorece uma adesão epitelial no pós-operatório, então diminui as erosões, a formação de bolhas. Isso pode acontecer numa fase principalmente inicial, nos primeiros meses. A redução da espessura estromal, isso é interessante, porque se você tem menos estroma, você tem um menor efeito osmótico de hidratação, né? de levar líquido para o estroma corneano. Então, isso é um efeito também secundário. À medida que você remove o estroma, você tem um menor efeito osmótico do estroma, atraindo o líquido tanto da superfície quanto da câmara anterior para o estroma corneano. Outro ponto interessante é com o PRK, principalmente, né, respeitando aí uma profundidade um pouco mais significativa, a gente consegue remover esse plexo nervoso subepitelial. Então, você tem uma melhora da dor também pela redução ou pela eliminação da maior parte desse plexo nervoso. E, para isso, é interessante que essa ablação tem um diâmetro significativo, para ter um efeito importante nesse estroma, e uma profundidade significativa também, em torno aí de 25% da paquimetria. Então, numa córnea, por exemplo, que tem uma paquimetria de 800 micra, isso é muito comum nesse caso de bolhosa, programar uma ablação de 200 micra para ter uma redução significativa. Esse é um caso que eu fiz há alguns anos. Essa paciente com 78 anos, tem glaucoma avançado. Então, era uma paciente que ela já tinha uma baixa de visão, a visão dela era inferior a 20/200, a visão de conta-dedos, e uma paciente sintomática. Então, a gente fez um PTK, né, nesse caso, a paquimetria medida antes do procedimento em torno de 780 micra, foi feito um PTK com redução de 184 micra. E aí a gente tem um resultado com 30 dias, né, uma melhora significativa da transparência, um corte óptico aí que não tem dúvidas, né, de que o aspecto melhorou bem. E essa paciente, ela ficou super satisfeita, os sintomas, numa fase inicial, praticamente desapareceram, depois eles reduziram bastante, mas com o tempo, como era de se esperar e como sempre acontece nesses casos, o edema vai voltando, ele vai voltando, a córnea vai opacificando de novo. Então, aqui com 2 anos de pós-operatório, a gente tem o edema, ele fica um pouco diferente, né? Ele chega a ter esse aspecto mais de, nem microcistos, mas de macrocistos, até pelas fibroses aí, talvez, que o PTK causou, a fibrose do próprio PTK. Nesse caso, normalmente, a gente não usa mitomicina, porque muitas vezes a fibrose é interessante, a não ser que você tenha uma expectativa visual, tudo bem, pode usar, mas quando você quer principalmente o efeito terapêutico para a dor, às vezes você até quer que a fibrose aconteça, porque ela reduz um pouco também, é uma maneira mais de reduzir essa formação de bolhas. E esse paciente, mesmo depois de 2 anos, mesmo com esse retorno do edema, é um caso que ela optou por não fazer o transplante desse olho, e até a última vez que ela foi no consultório, há alguns anos, essa paciente, ela apesar desse edema, ela tinha poucos sintomas, bem menos do que antes do procedimento, e optou por manter assim. Esse é um artigo que foi publicado na Córnea agora, recente, ano passado, em 2022. É interessante porque foi um estudo com 64 olhos e com follow-up de 51 meses de pacientes com ceratopatia bolhosa tratados com PTK. A dor, ela resolveu em 88% dos casos de 0 a 3 meses. Em 77% dos casos, entre 3 meses e 1 ano.
e 70% dos casos continuavam com redução significativa de dor, de sintomas, por um período maior do que 12 meses, tá certo? Isso, a minha experiência, de certa forma, é um pouco parecida. Aqui foi esse follow-up que foi considerado aqui nessa primeira avaliação de 12 meses. E a minha experiência é que, com o tempo, vai voltando mesmo. O edema vai voltando, mas o desconforto ele costuma não voltar como era antes. Isso é interessante. Então, para casos que você está demorando muito ou que você não quer indicar um transplante, olhos com baixa de visão, olhos sem percepção de luz, você quer só fazer um alívio sintomático, pensar nesse PTK, nesse caso de bolhosa, como uma forma de alívio desses pacientes, bem simples, né? Falando um pouco das contraindicações do PTK. Então, doenças inflamatórias ou infecciosas em atividade. Pacientes com quadro de ceratite, atividade, uveíte, conjuntivite, blefarite. Eu vou fazer uma observação só em relação à ceratite, porque existe na literatura indicação de PTK, do laser, em alguns casos de ceratite, principalmente casos de difícil tratamento, lesões mais superficiais, como uma forma de redução da população dos agentes, de eliminação de parte desses agentes e talvez facilitando o tratamento. Mas isso é ainda um pouco controvertido e não é muito utilizado, não. Mas existem relatos de bons resultados, em alguns casos de difícil tratamento, mas com lesões sempre superficiais, e o mais comum é ceratites micóticas, uma fase inicial em que o tratamento não está sendo exitoso. Uma outra contraindicação é córneas com espessura já muito reduzida, né? Córneas que tiveram ceratite, tem um leucoma, por exemplo, e você tem uma espessura abaixo de 350 mil. Então, a chance de fazer um PTK nesse olho e depois evoluir para uma ectasia, ela é muito grande. Então, talvez um residual, um estroma residual mínimo nesses casos, isso varia. Tem gente que fala 300, tem gente que fala 400, talvez 350 micras seja um bom número. Então, como eu falei, em caso de ceratite infecciosa, quando que a gente pode pensar no PTK, né? Quando você quer uma eliminação dessa população, como a gente comentou, essas infecções superficiais, de não respondendo ao tratamento, e com isso você pode ter, além, indiretamente, uma melhora da regularização da superfície. Esses pacientes podem relatar uma melhora de visão, mas aí vem um outro ponto também que sempre tem que ser considerado. Igual qualquer cirurgia infectada, se fosse fazer isso num bloco cirúrgico onde é feito cirurgias refrativas, lembrar que tem que ser uma cirurgia feita por último, né, a última cirurgia do dia, porque aqueles aerosóis, né, aquelas microexplosões que o laser causa, aquilo você pode disseminar no ar o agente infeccioso, tá? Pequenas partículas que ficam ali flutuando durante algum tempo com agente infeccioso, se for fungo, por exemplo. E aí você faz um PRK logo em seguida, você pode estar colocando aquele paciente em risco. Então, sempre por último, e lembrando de fazer uma desinfecção do bloco quando o procedimento terminar para o dia seguinte. Contraindicações relativas, tá? Primeiro, a gente comentou sobre essas opacidades mais profundas, principalmente as que atingem os 2/3 posteriores da córnea, mas isso, como eu falei, é relativo. Como a gente mostrou caso aqui de distrofias, você pode ter o objetivo não de eliminar totalmente, mas de reduzir, e com isso já proporcionar para o paciente uma melhora de visão significativa, e isso tudo sendo bem explicado e conversado, pode ser ainda uma boa indicação, mesmo quando há o cometimento do estômago um pouco mais posterior. Pacientes imunossuprimidos, né, a gente tem que ter esse cuidado por causa da recuperação desses pacientes, risco de infecção. Pacientes com olho seco, com exposição, lagoftalmo, triquíase, são casos em que o procedimento não é completamente contraindicado, mas tem que ser feito com mais cuidado, um acompanhamento pós-operatório um pouco mais cuidadoso, para que o procedimento não vá para outros caminhos, não vá para outras complicações. Mesma coisa, pacientes com ceratopatia neurotrófica, e às vezes alguma cicatriz, algum tipo de lesão de superfície, pacientes que têm que ser também bem acompanhados, córnea bem protegida, bem lubrificada, às vezes uma oclusão,
pode ser importante nesse caso. Da mesma forma, pacientes que têm deficiência límbica, mesmo que parcial, podem ter uma regeneração epitelial mais lenta, e se você não cuida, não acompanha, se você tratou uma opacidade, muitas vezes um defeito epitelial crônico, ele vai levar a uma outra opacidade, às vezes até pior do que a que tinha. Então, esses casos também, um acompanhamento cuidadoso, da mesma forma, lubrificação, proteção, oclusão, é importante. Pacientes com doença de colágeno, diabetes, pacientes que podem ter um retardo na cicatrização, na epitelização, pacientes com herpes simples, com passado, né, com história de herpes simples vírus, por dois motivos. Primeiro, porque normalmente são córneas com alterações neurotróficas que vão exigir esse cuidado na cicatrização, na repitelização, e o risco do próprio trauma do laser ou uso do corticoide é você ter uma recidiva da infecção herpética epitelial. Então, esses casos também podem ser tratados? Podem, mas têm que ser bem acompanhados. Se o paciente tem história recente de lesão epitelial infecciosa, muitas vezes você pode fazer antes o uso de um antiviral profilático por via oral, para ter uma garantia maior. Outro ponto que tem que ser avaliado, conversado, é que é muito comum, mesmo com a evolução dos lasers, ter um desvio hipermetrópico. Dependendo do aparelho, do laser, e isso hoje em dia não é tão intenso como já foi no passado. De um modo geral, pelo menos nos procedimentos mais antigos, né? Nas formas mais antigas de aplicação, se você remove 20 micra no PTK, você pode induzir a uma dioptria de hipermetropia. Existe essa fórmula, né, de Muller-Line, que ela é muito utilizada para outras situações, para a própria miopia, e como eu falei, hoje em dia, o efeito dessa hipermetropização com os aparelhos novos, ele reduziu bastante, mas é algo que pode ser considerado, talvez assim, qual que seria o limite de uma hipermetropização? Se você vai trabalhar, né, numa córnea de 60 micra, uma área de ablação de 6 milímetros, você vai ablar 60 micras, você pode induzir até 6 dioptrias de hipermetropia. Então, de certa forma, isso tem que ser considerado e tem que ser cuidado dentro do possível. Conversa com o representante do aparelho que você vai utilizar, pega uma orientação sobre isso para ver as formas, né, de aplicação para reduzir o máximo possível, principalmente a zona de transição. Muitas vezes você, minimizando, suavizando essa zona de transição, você consegue uma redução dessa hipermetropização. Lembrando que essa hipermetropização, quanto maior a área de ablação, quanto maior a profundidade de ablação, a hipermetropização é maior. E quanto maior a área de ablação, isso reduz essa tendência de hipermetropização. É inversamente proporcional à área de ablação, diretamente proporcional à profundidade de ablação. Na avaliação pré-operatória, só passando aqui por alto, né? É lógico, acuidade visual, colocar um pinhole e testes como o PAN, e muitas vezes um teste de lente de contato rígido em alguns pacientes, porque é muito interessante tentar determinar antes do PTK qual baixa de visão é causada pela opacidade e qual pela irregularidade. Tem pacientes que têm os dois, e você, para poder talvez dar uma posição para o paciente, dar um prognóstico, um teste de lente de contato rígido ajuda muito nisso, separando as duas coisas, até porque muitas vezes o paciente tira a opacidade, continua com alguma irregularidade, algum astigmatismo irregular e vai ter que continuar usando lente rígida, tá certo? Então, isso tem que ser conversado até para saber se o paciente tem interesse, tem tolerância com a lente de contato rígida, se esse uso vai persistir. A biomicroscopia cuidadosa, muitas vezes com a biomicroscopia você já determina profundidades, né? já pode fazer uma indicação do procedimento. A fotodocumentação é importante nesse caso também, inclusive para acompanhamento e finalidade legal também. Exame de fundo de olho, tonometria, a paquimetria central, topografia com tomografia, também, em alguns casos, ela é fundamental. E
à medida dessas elevações, dessas depressões, à medida, inclusive, da espessura epitelial, a gente vai falar daqui a pouquinho, se você vai decidir um PTK transepitelial, você vai remover o epitélio, o uso do OCT de segmento anterior pode ser muito útil nessas situações. No pré-operatório, anestesia tópica, como eu falei, o uso de máscara quase sempre é indicado nesses casos. Avaliações na lâmpada de fenda, isso é interessante, essa técnica que chama shoot and check, né? Você vai aplicar o laser e avaliar o paciente na lâmpada de fenda. Você pode fazer isso 1, 2, 3 vezes, aplica um pouco de laser, coloca o paciente na lâmpada de fenda, avalia qual profundidade que você foi até ali, quanto de opacidade ou de depósito você conseguiu retirar. Se achou que não está suficiente dentro da primeira programação, volta o paciente para a mesa cirúrgica, aplica mais um pouco e olha de novo. É a maneira mais segura, porque o interessante é fazer a menor ablação que for necessária. E, para isso, é preferível, de início, programar uma ablação menor e, se for o caso, durante o procedimento, você vai aumentando a ablação. E o uso de mitomicina, né? Na maioria dos casos, a gente usa mitomicina e dependendo da ablação, dependendo do problema do paciente, se é um caso de fibrose, se é um caso de fibrose pós-PRK, por exemplo, né? ou mesmo algum paciente com uma tendência meio inesperada, meio inexplicada de uma fibrose subepitelial, você pode fazer uma aplicação mais prolongada de mitomicina, geralmente de 30 a 120 segundos, é o tempo mais utilizado. Falando um pouquinho dessas duas formas de tratamento, se é feito com o epitélio em loco ou se é feita a remoção epitelial. O epitélio, né, a gente sabe disso, principalmente depois desses exames de imagem, depois do OCT de segmento anterior, a gente sabe que o epitélio, ele, com o tempo, ele consegue ter um papel de máscara, uma máscara definitiva. Ele espessa nas áreas mais adelgaçadas e, às vezes, fica fino nas áreas mais protusas do estroma corneano. E, com isso, ele consegue regularizar a córnea. Então, se você tira o epitélio numa situação que o epitélio está ajudando a regularizar a córnea, você vai ter um problema. Você não tinha nem programado uma irregularidade tão grande, vai aplicar o laser, vai ter que tomar mais cuidado com a máscara, porque a chance de ficar com o epitélio irregular no final é maior. Então, como eu falei, nesses casos, uso sempre de máscara, alguma coisa entre, né, um soro fisiológico ou um colírio lubrificante de alta viscosidade. Então, preferir um colírio lubrificante de viscosidade média, de média para baixa, é o ideal. Tá? Se você tem um epitélio regular, mais um estroma que é irregular pelas opacidades, aí dá preferência para fazer, então, um PTK transepitelial. Vamos aproveitar essa máscara que o epitélio regular já produz nesse paciente, nessa córnea. Se você tem um epitélio muito irregular, com algumas erosões recorrentes, algumas distrofias mesmo estromais, como LEDs, por exemplo, aí é preferível remover esse epitélio irregular e aplicar o estroma, aplicar o laser sem o epitélio. No pós-operatório, né, para a gente chegar no final, aqui, caminhando para a conclusão, normalmente é muito parecido com o PRK, talvez uma diferença nesse último item da analgesia. Geralmente, esses casos, os pacientes referem menos dor que no PRK comum, até porque essas córneas são córneas geralmente mais sofridas, são córneas já com alguma alteração, talvez um limiar de dor já alterado, ou mesmo córneas já com alguma lesão nervosa. Então, a dor, ela geralmente é menor do que no PRK, mas mantém o uso da lente de contato hidrofílica aí de 5, 7 dias, dependendo do caso, isso pode variar. Também antibiótico e corticoide tópico na primeira semana, principalmente, e depois uma redução progressiva do corticoide tópico. Algumas complicações do PTK. Então, a primeira, mais comum, né, que é quase que um efeito colateral, mas dependendo do caso, pode ser uma complicação. Se você cria uma anisometropia muito alta para esses pacientes, é a hipermetropização.
O segundo ponto é o RAISE, que com o uso da mitomicina você pode reduzir muito esse risco. No pós-operatório, em alguns casos, você pode ter o contrário, como você se epitelizou, criou um defeito epitelial, isso, como acontece às vezes no PRK, você pode manter alguns casos com alguma erosão recorrente, principalmente se o paciente já apresentava algum defeito de aderência, né? Se for um caso, por exemplo, de distrofia de membrana basal, e você fez, melhorou, mas não quer dizer que resolveu totalmente o quadro. Esse paciente vai precisar continuar tratando, cuidando, tendo alguns cuidados para reduzir os sintomas. Caso de infecções no pós-operatório, né? Risco de infecção bacteriana, muito cuidado com os antibióticos profiláticos. Como eu falei, a situação de uma recidiva de uma infecção herpética pode acontecer, então, observar esses casos também, o passado desses pacientes. Lesão endotelial, isso é muito raro, porque para você ter uma lesão endotelial com o excimer laser, você tem que fazer uma ablação muito profunda, uma ablação que fique ali em torno de menos de 40 micra do endotélio. Então, esse risco praticamente não tem, tá? Mas é bom pelo menos saber, isso é um dos motivos que a gente também tem que evitar uma ablação muito profunda. E recorrência de distrofias, tá? Lembrando que Reis-Bucklers essas distrofias de membrana de Bowman, a recorrência é mais rápida. Com 1, 2 anos, você pode ter recorrência, segundo a literatura. Distrofia de létice granular, 3 a 6 anos, você pode ter recorrência. Agora, distrofia de macular Schneider, você pode ter mais tempo, até uns 10 anos sem recorrência. Aqui, falando rapidamente sobre esse risco de recorrência, né, que um artigo que foi publicado ano passado também, que foi o uso do PTK em casos de létice, estudando esse risco de recorrência. Foi 22 pacientes virgens de tratamento e 10 pacientes que já haviam sido tratados com ceratoplastia. E a probabilidade, né, acumulada dessas recorrências, em 1 ano, 3%. Em 5 anos, 48%. E em 10 anos, 90%. Então, a gente vê que realmente é muito comum esse risco, essa chance. E todos os casos virgens e 8 casos dos pacientes com ceratoplastia tiveram uma melhora significativa da visão. Então, apesar da recidiva, da distrofia, houve uma melhora da visão e os pacientes tiveram o benefício visual do procedimento. E um segundo PTK, tá? Porque isso é um ponto importante também, o PTK, nesses casos de recidiva, ele pode ser repetido, se a córnea permite, se o estroma, a espessura permite, ele pode ser repetido. Então, dos 32 olhos, 15 olhos foram novamente submetidos ao PTK. Então, seria uma forma, como o autor coloca aqui, os autores, né, colocam uma forma de, pelo menos, retardar o transplante de córnea nesses pacientes. Uma outra situação também, um trabalho publicado em 2020, que seria um estudo aí das distrofias granulares e maculares com o uso do PTK, qual que é a chance de recorrência. Então, em um total de 41 olhos com as duas distrofias, principalmente mais comum granular, houve uma melhora significativa da acuidade visual e não foi observado nenhuma recorrência nesses pacientes nos primeiros 2 anos de seguimento. Em 2 pacientes com a distrofia macular, eram 14, houve uma distrofia forte depois desses 24 meses de acompanhamento. Então, essas distrofias, como a gente mostrou antes, elas têm uma tendência também a recidiva, só que um pouco mais tardia. Falando um pouquinho, então, para concluir, não queria deixar de falar sobre a ceratectomia mecânica, porque, em alguns casos, ela pode ser ainda realizada por facilidade, por questão de custo ou por indicação mesmo, como eu falei, algumas lesões mais setoriais, mais localizadas, elas podem se beneficiar, pelo menos, numa primeira etapa com a ceratectomia mecânica, e numa etapa seguinte, um acabamento com um PTK.
passando aqui, esse aqui é um caso, né, que é só um exemplo de um caso de paciente com nódulos de Salzmann, né, em que a gente indicou, então, remoção são vários nódulos, eles são mais periféricos, um deles chega na área central, então a gente indicou primeiro a ceratectomia mecânica nesses pacientes, com essa lâmina crescente, você vai bem devagarzinho, delaminando, buscando esse plano. Esse vídeo é um vídeo, né, curto, ele tem 1 minuto e pouquinho, e com isso você muitas vezes resolve o problema. Em algumas situações, como nesse paciente, não foi necessário seguir com o PTK. Somente a ressecção cirúrgica ela foi suficiente para melhorar a topografia dessa córnea, melhorar a qualidade visual desse paciente. Então, são 4 regiões, né? Deixa eu ver se eu consigo seguir. Aqui já está terminando. Aqui você faz a delaminação e, ao mesmo tempo, faz essa escarificação com a própria lâmina, tenta fazer um polimentozinho também da superfície da córnea, que a última região afetada, né, que foi removido, e aí o resultado final, sem os nódulos e com o epitélio. E aqui um último vídeo cirúrgico também, que é um paciente com uma sequela de uma cirurgia de pterígio antiga. Então, é uma elevação, é uma fibrose subepitelial, mas olha assim, a gente vê, quando você tira o epitélio, é muito interessante você tirar o epitélio sadio na região de transição, porque quando você tira o epitélio sadio, você consegue delimitar muito bem a área de fibrose. E aí você vai com a crescente e vai delaminando, né? Como em várias outras situações em que isso pode ser feito, mas nesse caso de fibrose pós-pterígio, que não foram totalmente removidos, é uma situação que tem uma indicação muito boa de você fazer essa delaminação com uma crescente primeiro, para depois seguir com um PTK. Né? Alguns meses depois, você reavalia e segue com o PTK. Então, gente, era isso, né, que eu tinha para apresentar. Como eu falei, assim, é um procedimento que o conhecimento dele, a experiência dele não é tão grande assim, mas é um procedimento que vale a pena todo mundo que trabalha com córnea, trabalha com excimer laser, vale a pena sempre pensar em alguns casos, porque é um procedimento que pode ter resultados muito bons quando bem indicado. É isso. Muito obrigado aí a todos pela atenção, tá? E se eu estendi um pouco demais, me desculpem, mas se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, acrescentar algo, né? A turma aí toda, Arnaldo, Reinaldo e outros colegas, né, que têm experiência aí, fiquem à vontade, tá? Muito obrigado. Ok, Tanuri, parabéns, excelente apresentação. Você praticamente abordou todos os tópicos aí do PTK e das distrofias. E eu gostei muito dos seus vídeos. Os vídeos são realmente muito didáticos e os resultados excelentes. Lembrar que muitas vezes nessas distrofias maculares e granulares, o resultado não é permanente. Então, a gente tem que alertar o paciente que muitas vezes nós podemos, alguns anos após ter uma recidiva, e eventualmente a gente tem que repetir o tratamento. Mas realmente é um tratamento que evita a gente muitas vezes ter que fazer um transplante penetrante com resultados, com todas as intercorrências que nós podemos ter com um transplante usando um botão doador. Excelente, parabéns. Reinaldo, você quer fazer aí os comentários iniciais a respeito da apresentação do Tanuri? Realmente, estão me ouvindo aí? Perfeito, vamos em frente. Realmente, Tanuri, realmente você fez uma abordagem excepcional. Obrigado. A primeira observação que eu queria fazer em relação à sua aula, que é o seguinte: a gente sempre chama colegas experientes, mas tem uma coisa que eu gostaria que é digna de nota, que é o cuidado que você teve em preparar uma aula com artigos extremamente atualizados. A gente vê o cuidado que tem, o respeito que ele tem
em fazer essa apresentação, gente. Isso aí é próprio dos professores, né? Aquele colega que vai e vai lá no livro e faz uma aulinha, não. Ele realmente trouxe uma experiência muito grande, é uma referência em córnea para todos nós. Então, antes de mais nada, eu quero deixar os parabéns desse cuidado que você teve conosco e com os nossos fellows, com o nosso serviço. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Isso não foi mais do que minha obrigação, para estar aqui num grupo desse, num grupo interessante, essas pessoas aí até essa hora da noite acompanhando. Era o mínimo que eu podia fazer, não, e, na verdade, acho que foi pouco ainda. Eu gostaria de ter você mais brilhou. tempo para preparar. Agora, como a gente está dando essa aula e é para fellows, para os colegas que estão ainda em formação, eu quero fazer algumas complementações aqui, só para frisar. Eu não vou acrescentar nada, porque você já falou tudo. Mas alguns detalhes técnicos apenas, que eu queria dizer o seguinte, lembrar os colegas que o Exmer Laser, gente, não atua em ambiente líquido. Por isso que o professor Tanuri lembrou tanto do efeito máscara. Então, por isso que quando você vai fazer um PRK, é importante você secar muito bem o estroma para que você tenha uma ablação homogênea. Isso é muito importante. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma paciente idosa, estava com uma indicação de transplante, e eu fui fazer uma avaliação dessa paciente. Ela tinha uma opacidade bem central, com a visão muito ruim, e eu pensei em fazer um PTK para tentar tirá-la do transplante. A paciente muito idosa, fazer um transplante, eu achei que talvez não fosse o melhor para ela. E quando eu cheguei no bloco cirúrgico, por má avaliação minha, essa paciente, na verdade, ela tinha um plug epitelial que ia até o estroma posterior, quase no endotélio. Aí eu pensei, meu Deus do céu, quando eu tirei o epitélio, ficou aquela cratera central na córnea, com aquela opacidade ao redor dessa perda de substância. Então, eu me lembrei de ter estudado, de ter lido de alguma coisa, esse efeito máscara. Então, eu pinguei uma gotinha de BSS nessa perda da substância do estroma, fiz o PTK e, surpreendentemente, essa paciente, depois que o epitélio cresceu novamente, vai crescer um plug muito menos denso, foi retirado toda aquela opacidade em volta do estroma anterior, essa paciente teve uma visão bastante satisfatória e evitou o transplante, mostrando, então, como que esse efeito máscara realmente é importante. Lembrar, gente, que principalmente pacientes idosos, sempre que a gente puder evitar um transplante, é uma recuperação lenta, é um pós-operatório sofrido, são pacientes que já têm outras comorbidades. Se a gente puder evitar o transplante, e o paciente deve ter essa consciência de que o objetivo sempre deve ser melhorar sintomas ou melhorar parcialmente a visão. Lembrar também que, antes de fazer um PTK, é muito importante que a gente saiba qual que é o potencial de visão desse paciente. Muda tudo. Se o paciente tem uma opacidade que não tem, ou como uma ceratite em faixa, ou quando tem uma cicatriz, é um olho que não tem um glaucoma, uma bolhosa, já um glaucoma, já sem possibilidade de reabilitação visual, o tratamento é sintomático. E não é pouco, não. Você tirar a dor de um paciente que procura conforto, está sempre ali sentindo dor com erosões repetidas do epitélio, são dores importantes, isso ajuda muito o paciente. Então, é um tratamento que o paciente, embora muitas vezes não tenha potencial de reabilitação, o paciente fica muito satisfeito pelo conforto que você dá para ele. Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês, o doutor Tanuri também lembrou, é que o PTK, teoricamente, deveria ser uma ablação planar, que se chama, ou seja, sem efeito refrativo. Mas a gente sabe que isso não acontece. Quando você faz um PTK e o paciente é métrope, é importante você orientar esse paciente que ele vai ficar hipermétrope. Então, mesmo que você possa aumentar a zona óptica, mesmo que você não tenha uma ablação muito profunda, é importante que o paciente, se ele tiver um potencial de visão, esse paciente tenha essa percepção do risco da hipermetropia. Eu me lembro que uma vez eu fiz um PTK numa paciente que tinha sequelas de uma ceratocondite epidêmica, estava cheia de infiltrados subepiteliais, já de longa data, após uma adenovirose, né?
Então, essa paciente tinha uma visão muito ruim, era bilateral, e eu fiz um PTK, fiz isso que o Tanuri sugeriu. A gente coloca no laser, gente, uma ablação muito profunda, 150 micra, e você vai tira 30 micra e vai na lâmpada de fenda. Depois você faz mais um pouquinho e vai na lâmpada de fenda. E por que você programa 150? Porque se você programar 30 e quiser fazer mais 30, é outro procedimento. O paciente vai ser onerado em 2 procedimentos, porque há um contador no equipamento de laser que mede cada vez que você utiliza o equipamento. Então, esses pacientes têm que ser orientados. Essa paciente melhorou muito a transparência, melhorou a visão, mas ela ficou com mais 4 de hipermetropia. E era uma paciente pseudofácica. Mas ela foi muito bem orientada e ela aceitou a ideia de usar lente de contato, que ela era hemétrope após a cirurgia de catarata. Mas tudo que é conversado não gera problema para nós, né? Lembrando que a distrofia granular é uma das mais comuns, mas infelizmente, principalmente em pacientes de mais idade, ela tende a ter uma mais profunda também. Então, ela atinge muitas vezes o estroma profundo, o que pode inviabilizar o tratamento, embora seja nas melhores indicações quando ela atinge apenas o estroma anterior. Então, aqui, eu queria também lembrar a vocês o seguinte, que a gente tem aquela tendência de achar que quanto mais densa uma opacidade, mais ela compromete a visão. Isso não é verdade. A opacidade na córnea, seja por uma distrofia, seja por uma cicatriz, seja por opacidades por uma ceratoconjuntivite viral epidêmica, o que define, o que leva à baixa de visão é o efeito da gente chamada de forward scattering, que é a dispersão de luz que essas opacidades geram na retina. Muitas vezes a opacidade é densa, mas a luz à frente de onda, ao passar pela córnea, ela reflete no olho do examinador aquela opacidade. Então, incomoda mais ao examinador do que ao próprio paciente. Então, é muito importante a gente avaliar a qualidade de visão desses pacientes para ver se realmente justifica fazer o tratamento. O fato de ter opacidades não significa que vai ter necessidade de fazer um tratamento. Outra coisa também que o Tanuri falou que é muito importante, hoje nós temos o ACT. Com o ACT, a gente tem uma ideia muito boa da densidade também e da profundidade dessas opacidades para a gente saber o que a gente pode esperar desse tratamento. Lembrando que a gente nunca deve se preocupar em limpar toda a córnea, porque muitas vezes uma pequena melhora da transparência faz uma grande diferença na qualidade de visão desses pacientes, porque aquela opacidade muitas vezes não leva a esse forward scattering, que é a dispersão de luz para dentro do olho do paciente, né? Então, lembrar sempre que, sempre que formos fazer um PTK, nós estamos correndo o risco de indução de hipermetropia. Se o paciente for míope, ótimo, você vai fazer você vai resolver o problema da metropia, mas se ele for hemétrope ou for hipermétrope, você tem que pensar até que ponto que justifica você fazer esse tratamento. Lembrando também que essas distrofias, eu gosto muito de fazer PTK em distrofias de membrana basal, porque são pacientes muito sintomáticos, pacientes que frequentemente necessitam de lentes de contato terapêuticas, são pacientes idosos. Então, muitas vezes, quando é um paciente com menos recurso, ou se o colega não tiver a possibilidade do excimer laser, pense na possibilidade de fazer uma micropuntura do estroma anterior, da balma, você provoca uma cicatriz e aumenta a adesão dessa membrana basal, evitando os sintomas. Também é uma alternativa, né? Uma outra consideração que eu gostaria de falar também é quando a gente tem opacidade, sempre tentar identificar se há risco de ser uma opacidade por herpes. O herpes, gente, entre os fatores de risco de uma reativação de uma lesão herpética está o trauma, está a radiação, está o estresse. Então, são situações, se você tiver alguma suspeita pela história clínica, pelo passado do paciente, de ter um herpes ocular, é muito importante, antes de fazer o PTK, você fazer a profilaxia com a ciclovir ou outro antiviral via oral. Eu acho que isso é muito importante para a gente evitar um problema. Até porque, como lembrou bem
o professor Tanuri, a gente vai usar corticoide, às vezes por um tempo importante. Isso pode aumentar o risco de uma reativação de um processo de herpes ocular. Uma outra coisa também que eu gostaria de frisar é o seguinte, casos de ceratite em faixa, se o paciente, por exemplo, é uma ceratite antiga, o paciente já tem depósito de cálcios importantes, o PTK vai ter muito pouca utilidade. Ali é muito mais importante você realmente usar, nessas casos de ceratite em faixa já antiga, muitas vezes pacientes sem uma visão boa, são olhos muitas vezes dolorosos, é você pensar na possibilidade de fazer o debridamento mecânico após a utilização do colírio de DTA. Funciona muito bem, você regulariza esse epitélio e muitas vezes melhora os sintomas. Quando é um caso mais inicial com potencial visual, aí sim está indicado o PTK, porque você vai regularizar e melhorar essa superfície ocular. Em relação a ceratites infecciosas, não existe assim, evidências robustas indicando a utilidade do excimer laser. Da mesma forma que em relação ao crosslinking, também já se postulou usar o crosslinking em casos de ceratite, principalmente por acantameba. É uma tentativa, muitas vezes, heróica. Não é errado, mas é importante a gente saber que as evidências não são tão robustas. E, para finalizar, lembrando que eu tenho como contraindicação absoluta para um PTK um olho seco grave. Um paciente que já tem um olho seco grave, você pode comprometer ainda mais a superfície ocular com o uso do excimer laser. 100% dos casos de excimer laser, você vai ter um olho seco, mesmo que temporário. Você já tem um olho seco grave, é muito arriscado você fazer um PTK. Outra coisa também, a cerebropatia neurotrófica. Se esse paciente já tem uma dificuldade e você vai lesar ainda mais as terminações nervosas, o risco de você piorar essa ceratite é muito grave. E, evidentemente, naquelas opacidades mais profundas, onde o transplante lamelar, né, o DMEC seria muito mais indicado. Né? O Tanuri também falou uma coisa muito importante. Quando você tem um epitélio regular, gente, faça o PTK transepitelial. Isso hoje é um avanço, esse PTK chamado Streamlight, é um avanço para nós no caso do tratamento do PTK. Agora, se o epitélio é todo irregular e tudo, aí realmente não justifica se manter o epitélio. Tá? Lembrar sempre ao paciente que é uma tentativa de melhorar sintomas, mas que muitas vezes, infelizmente, nós temos as recidivas e que não são raras. Agora, quando a gente faz esse tratamento, nós estamos fazendo esse tratamento em pacientes idosos, o que nós estamos propondo ao paciente não é a cura, mas é evitar um transplante de córnea. Né? Então, só para finalizar, eu queria só lembrar aqui um caso que me ocorreu quando o Tanuri falou, tem alguns pacientes que são extremamente amigáveis. Eu me lembro de um caso que eu fiz 5 ou 6 cirurgias de pterígio. Você imagina um paciente que dá ao médico a chance de fazer 5 ou 6 cirurgias. Foram 2 ou 3 com sutura, depois foi outra com enxerto de conjuntiva, e depois mais outras tantas. No final, eu consegui resolver com enxerto de membrana amniótica, quando a gente ainda tinha disponível a membrana amniótica. Mas são casos realmente muito dramáticos que realmente o PTK, eu acho que ele é muito pouco utilizado. Então, essa aula foi muito importante para que vocês que estão iniciando na cirurgia refrativa, lembre-se desse procedimento. Não é só PTK, não é só PRK, não é só LASIK, não é só Fento. Temos também o PTK, é uma ferramenta muito útil. E muito obrigado, Tanuri, por essa excelente aula. Eu tenho certeza que os nossos fellows aprenderam muito. Muito obrigado. Perfeito, Reinaldo, excelente. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta aí para o professor Tanuri? Eu. Não sei se o Lucas está online, doutor Cláudio Cury. Vamos lá, doutora Silvia. Boa noite, doutor Tanuri, tudo bem? Meu nome é Silvia. Sou fellow lá das Ciências Múltiplas, junto com o doutor Reinaldo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o planejamento cirúrgico que você faz. Alguns pacientes têm
um astigmatismo, né? Muitas vezes vão ter um astigmatismo. Você vai considerar algum tipo de astigmatismo corneano, topografia, ou você não vai preocupar com isso, né? A gente conversou sobre essa hipermetropização, né? Mas, por exemplo, você tem ali um paciente que tem ali um grau, 2 de astigmatismo, alguma coisa assim, no planejamento cirúrgico, quando você vai colocar lá, né? Vamos supor, você quer tirar, igual você colocou o caso aí, 90 micra. Aí, esse planejamento, você coloca o astigmatismo do paciente, você não coloca, o que você faz? Silvia, essa pergunta sua é interessante, porque em algumas situações você deve considerar isso sim, tá? Você quer ver? Você comentou o astigmatismo. O astigmatismo é uma dessas opções, mas assim, não é raro miopia, por exemplo, ou miopia com astigmatismo, não é uma situação rara. E às vezes o paciente você está fazendo PTK por causa de uma cicatriz ou algum outro problema, uma distrofia, uma erosão recorrente, até são pacientes que usam lente de contato, têm mais chance de ter alterações, patologias de superfície corneana, e por um motivo qualquer esse paciente você pensou no PTK para ele. Muitas vezes, nesse caso, não precisaria de ser um PTK. Num caso desse, a lesão seria mais central. Se você vai fazer um PRK para aproveitar e reduzir aquela miopia, aquele astigmatismo miópico, você programa não para um PTK, mas mesmo para um PRK, desde que você tenha alguma regularidade epitelial que te permita ter essa refração, tá? Mas, assim, isso é uma situação que você pode aproveitar, mesmo que seja de forma grosseira, mas você sabe, o paciente tinha 6 de miopia, por que você vai deixar esse 6 de miopia? Aproveita e, pelo menos, mesmo que não seja tão preciso, mas você tem como reduzir essa miopia. Agora, a situação mais comum não é essa. A situação mais comum é você ter uma irregularidade, você está indicando PTK porque você tem uma irregularidade, porque tem um astigmatismo irregular. Então, assim, a situação mais comum é você tentar fazer o PTK para reduzir o problema daquela irregularidade excessiva que esse paciente tem e da opacidade também que está interferindo na visão. Então, eu, particularmente, eu tenho mais essa tendência, eu penso mais nisso, tratar primeiro o problema, tentar reduzir a irregularidade, reduzir a opacidade, e aí, num segundo tempo, sim, no segundo tempo, aí você pensar num procedimento ou num PRK, ou numa cirurgia, às vezes até topoguiada, se for indicada, para resolver o problema refrativo. Eu acho que fazendo em 2 tempos, o resultado pode ser melhor, tá? Mas tem casos que você pode aproveitar e ao invés do PTK, fazer um PRK, principalmente se o paciente tiver uma miopia, você vai poder tirar tecido no centro da córnea, que é onde normalmente você quer atuar. Entendi. Uma outra pergunta, assim, a pergunta que quando você vai, porque eu nunca vi fazendo um PTK, nós no Fellow, a gente não teve ainda a oportunidade de ver um PTK sendo realizado. Não é muito então, comum, eu queria saber assim, a diferença quando você vai programar lá no laser. É praticamente a mesma coisa você fazer um PRK? Assim, ou você tem alguma coisa que você, na programação, você muda, assim, essa parte da prática, assim, que eu... O primeiro ponto vai depender do aparelho que você está trabalhando, tá? Mas, normalmente, os lasers ele tem um programa separado para PTK, principalmente lasers mais modernos, eles tentam fazer uma ablação que seja a mais homogênea possível do centro para a periferia, para reduzir a hipermetropização. Não reduz totalmente, mas esses aparelhos mais novos, esses sistemas mais novos, eles conseguiram reduzir a hipermetropização que o PTK causa. Então, o básico de você chegar lá no laser é você fazer a opção pelo PTK, normalmente é um sistema diferente, que vai ser escolhido naquele momento, ele tem a aplicação própria do PTK, que tem essa forma de aplicação diferente do PRK, tá? Ele vai tentar, como eu te falei, tirar de forma homogênea centro, a periferia, para não causar o efeito refrativo, minimizar esse efeito refrativo. E, naquele momento, depois que você colocou lá no programa do PTK, você vai escolher
duas coisas fundamentais, que é diâmetro e profundidade. Então, você já chega com a cirurgia com essa programação, diâmetro e profundidade, e como o Reinaldo lembrou, e a gente tinha comentado na aula também, é muito interessante isso. Se você fez a programação, ou na lâmpada de fenda, você tem uma ideia da profundidade. Se o paciente teve a oportunidade de fazer um OCT, ou foi possível fazer um OCT, porque nem toda a córnea também permite um OCT, a qualidade do OCT e as medidas com precisão, mas mesmo que seja uma avaliação pelo microscópio. Então, você fazer por etapas, você aplica um pouco, coloca na lâmpada de fenda, volta, isso é importante. Então, o que muda é isso, é você escolher o programa lá no laser do PTK, é diferente do PRK, é diferente do comum, e escolher diâmetro e profundidade. Basicamente é isso. Tá. Eu só tenho mais uma outra perguntinha rapidinho. Esses pacientes, por exemplo, né, que nós estamos tratando, né, uma doença que ele tem através do excimer laser. Esses pacientes têm um risco aumentado para o RASE e para a ectasia? Depende do caso também, sabe? E da profundidade. Quando você vai tirar mais tecido, e tem caso, por exemplo, uma distrofia granular, você quer tirar uma quantidade significativa de tecido, uma cicatriz que pega no estroma, você está indo um pouquinho além, você não está pegando só 10%, 20% do estroma corneano. Então, você sabe que esse paciente, naturalmente, ele vai ter uma chance maior de ter um RASE, porque você vai aplicar mais laser, vai ter uma indução maior. Então, esse você tem que ter mais cuidado e talvez aplicar mitomicina por um tempo maior. Outra situação, se você está tratando um paciente que já teve RASE, né? Uma das indicações talvez mais comuns até hoje lá na Ocular Laser tenha sido PPK para tratamento de RASE pós-PRK, principalmente no passado, antes da mitomicina. Então, nesse caso, também um cuidado especial, aplicar um pouco mais de mitomicina. E aquela investigação que sempre deve ser feita, se o paciente tem tendência à cicatrização hipertrófica, né? Se ele tem tendência a queloide, avaliar, perguntar para o paciente como é a cicatrização dele, se ele tem queloide. Muitos pacientes, quando você pergunta se tem queloide, ele sabe, de cara, ele já tem o diagnóstico de queloide. Tá, obrigada. Perfeito. Ô, Silvia, Arnaldo, só um minutinho, por favor. Essa paciente que eu citei, Silvia, do tratamento das opacidades secundárias a uma ceratocongestite epidêmica, ela foi feita ano passado. Foi um caso de PTK. E lá nós temos o programa PTK, como o Tanuri falou muito bem. O objetivo seria uma ablação planar, mas infelizmente ainda há uma indução de... Essa paciente, por exemplo, não me lembro a profundidade, mas esse caso foi apresentado para vocês, e essa paciente ficou com mais 4 de hipermetropia, e teve que usar lente de contato, porque ela ficou com uma anisometropia aí bastante desagradável. No outro olho ela tinha também opacidades, mas não eram opacidades tão importantes. Mas realmente é um programa diferente, como a gente tem o PRK, como tem o PRK Streamlight, como você tem o LASIK, então você tem também o PTK. Perfeito. Pessoal, devido ao adiantado da hora, gostaria de ouvir as considerações finais aí do Dr. Lucas e do Dr. Cláudio Cury, por favor. Bom, pessoal, boa noite. Eu gostaria só de reforçar as falas finais do Reinaldo Cieiro. Eu acho, para quem ainda não assistiu uma aula do Tanuri, boa noite, Tanuri. Obrigado pela sua presença aí. Quem esteve esse ano presente no Fellow desse ano, e se esse ano não teve uma aula do Tanuri sobre infecção corneana, né? Infecções, se não teve essa aula esse ano que vem com certeza vai ter, porque a gente faz sempre uma renovação do ciclo, e é uma aula imperdível, né? Eu já assisti pelo menos umas 3 ou 4 vezes aulas de infecção do Tanuri, e é uma aula imperdível da nossa grade curricular. Então, fiquem atentos aí para o ano que vem. E reforçando... Esse ano, não? Pois é, porque eu não lembro. Assim, a gente sempre convida o Tanuri, mas eu não lembro se esse ano de 2022 se teve. Não, fica à vontade. Quando quiser, é só falar, e a gente, com o maior prazer.
Mas o Reinaldo Ciro falou uma coisa assim, né, muito interessante. A gente passa praticamente grande parte do ano discutindo sobre PRK, LASIK, complicações de LASIK, complicações de PRK, e aí fica tendo uma característica que a cirurgia refrativa fica muito voltada em cima disso, daquilo que resolvem os problemas refracionais. Não vou nem chamar de doença, não. E uma aula dessa que o Tanuri apresentou hoje mostra a gama gigantesca de opções de tratamento, de indicações em várias doenças completamente distintas, né, de sequelas de pterígio a degenerações e distrofias da córnea. Então, entendam a importância, né, de um item, de um tópico que chama-se PTK, que muitas vezes é pouco falado comparativamente entre o PRK e o LASIK, mas que é um tema que abriu todo esse leque aí gigantesco de opções de tratamento. Então, é muito importante a gente ter uma aula dessa, né? Eu já fiz poucos PTKs na minha vida, foram poucos os que eu fiz, mas os que eu fiz foi exatamente porque eu tinha certeza da indicação, graças a ter assistido uma aula como essa do Tanuri. Então, eu tive sucesso, apesar da pouca experiência, né? Mas realmente é uma aula fundamental. Então, eu gostaria de agradecer ao Tanuri e desejar a todos uma boa noite aí. Obrigado, Tanuri. Obrigado. Ok, Lucas, obrigado. Para finalizar, pessoal, o Dr. Cláudio Cury está online? Estou por aqui, professor. Boa noite. Boa noite, doutor Tanuri. Muito obrigado aí pelo tema e pelos ensinamentos. Não tem comentário, não. É só agradecer mesmo. Parabéns. Obrigado pelos conhecimentos. Ô, Cláudio, fica um pouquinho aí que eu quero conversar com você sobre um assunto lá do EOCM, tá? Tá bom. Eu queria só reforçar isso que o Tanuri falou em relação à pergunta da Silvia. Silvia, é muito importante, pacientes que têm córneas irregulares por causa de opacidades, se essa irregularidade causou essa ametropia, está contraindicado você fazer o tratamento refrativo. Trate primeiro a opacidade, trate a irregularidade e o que ficar de problema refracional, poderia se pensar em tratar. Agora, quando nós estamos falando de doença da córnea, tratamento refrativo passou a não ser mais a prioridade do paciente. O paciente quer enxergar daquele olho. Então, se você melhorar a transparência, melhorar a regularidade, mesmo que ele tenha necessidade de usar óculos, você já melhorou muito a vida desse paciente. Então, a prioridade nesses casos não é o tratamento refrativo, é a reabilitação visual do paciente.